Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um dos nossos encontros Orando a Palavra. Diariamente, Deus tem nos dado a oportunidade de termos esse tempo aqui, um tempo tão precioso que a cada dia eu saio mais abençoado deste encontro. Eu tenho a oportunidade de compartilhar a palavra de Deus com você e certamente eu sei que o Espírito Santo ele faz a aplicação em cada coração, de forma individual e particular, porque essa é a minha oração. Todos os dias antes de eu fazer essa gravação, de eu enviar para você essa mensagem, eu oro, eu peço a Deus que conduza esse tempo aqui, que me dê a palavra para compartilhar com você, mas especialmente eu peço ao Espírito Santo que faça uma aplicação no coração de cada pessoa que recebe essa mensagem de forma específica e particular. Porque um dos grandes milagres da palavra de Deus é que ela consegue ser viva e eficaz. Ela consegue, o mesmo texto, a mesma palavra, os mesmos versículos, ele fala ao coração de cada pessoa de acordo com aquilo que cada um precisa receber da parte de Deus. Isso é maravilhoso. Só a palavra de Deus tem esse poder. Meu nome é Jairo Luciano, eu sou seu pastor durante esse tempo aqui de compartilhamento da palavra e da oração. Nós temos já há 2 dias falado sobre o texto da carta de Paulo aos Romanos, ali no capítulo 8, a partir do versículo 31, e é um texto tão rico, um texto tão precioso, com tantas verdades e tantas promessas para a nossa vida, que não tive alternativa a não ser estar fazendo essa série de vídeos aqui voltados para esse texto. E hoje não vai ser diferente, é o nosso terceiro encontro em que eu estou tratando desse mesmo texto e eu sei que vai ser mais uma bênção para todos nós. Então, se você puder, tome sua Bíblia aí nas suas mãos e acompanhe comigo a leitura desse texto e vamos refletir sobre isso e vamos orar a palavra, porque dela provém todas as promessas de Deus para a nossa vida. Então, o texto diz assim: que diremos, pois, então, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Verso 33. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Meu querido, vou me ater a esses 3 versículos aqui que nós lemos hoje aqui, repetir os 2 primeiros que nós lemos ontem e hoje eu vou nesses 3 aqui. E o primeiro diz assim: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? As acusações, elas provêm do inimigo de nossas almas. Sim, muitas pessoas não gostam de falar sobre isso, mas ele é real, o diabo existe. Uma das estratégias dele é fazer de conta que não existe, é se disfarçar de algo apenas da imaginação das pessoas, para que ele possa, de forma livre, atuar e ter os seus intentos. Mas um dos nomes do diabo é acusador. E aqui a palavra está dizendo que ele jamais poderá intentar alguma acusação contra os eleitos de Deus e ser bem-sucedido. Ele pode até acusar, mas ele não vai ser bem-sucedido. Ninguém poderá nos acusar, sabe por quê? Porque o Senhor já perdoou. Nós já estamos debaixo do perdão de Deus sobre todos os nossos pecados. E a palavra pecado, nos dias de hoje, também tem sido uma palavra que as pessoas têm até uma certa repulsa quando fala sobre ela, mas é fato que o pecado, ele está no mundo. E é fato que nós fomos tocados por o pecado, porque desde os tempos, do início da história do homem, quando Adão e Eva caíram ali,
eles abriram a porta para que o pecado chegasse até nós. Mas o Senhor perdoou os nossos pecados. Por isso que o texto fala aqui, olha, que ele ressuscitou e já não há quem possa intentar acusação contra os eleitos de Deus. Ninguém. E aí ele diz assim, e quem nos condenará? Ninguém pode nos condenar. Sabe por quê? Porque Cristo morreu e ressuscitou e está à direita de Deus e intercede por nós. Sabe o que isso significa? Significa que se você entregou a sua vida ao senhorio de Cristo Jesus, se Cristo é o Senhor da sua vida, Ele te salvou, Ele te resgatou, Deus perdoa todos os seus pecados, todas as suas falhas. Ele te coloca livre. E muitas pessoas, às vezes, não estão vivendo o melhor de Deus para a vida delas, justamente porque elas estão debaixo de condenação, estão debaixo de culpa. Muitas pessoas. Tem pessoas que, às vezes, viveram uma vida que não era muito inteligente, uma vida que não era muito santa, não era muito abençoada, fizeram coisas muito ruins, mas um dia se arrependeram, mas não conseguem viver longe da culpa, porque às vezes acha que precisa pagar pelos seus erros, pagar pelos seus pecados. Nós nunca poderemos pagar pelos nossos pecados. Nós jamais temos condições de pagar pelos nossos erros. Ou nós experimentamos o favor de Deus em Cristo Jesus que nos perdoa, ou nós vamos ficar eternamente devedores. Jesus já fez o trabalho que tinha que ser feito. Ele já pagou o preço que tinha que ser pago. Muitas pessoas até mesmo deixam de viver as bênçãos de Deus porque estão debaixo de culpa. Acham que não podem viver bênçãos porque fez algo que não devia. Olha só, o Senhor está dizendo para mim e para você, Deus não leva em consideração mais os pecados daqueles que se arrependeram e receberam de Cristo Jesus o seu perdão. E Jesus, ele intercede. E o que é a intercessão de Jesus por nós? É quando ele se coloca diante do Pai para cobrir os nossos pecados e as nossas falhas. Nós estávamos perdidos, sem qualquer condição de salvação. E quando Jesus vem e morre naquela cruz e ressuscita, ele se coloca no nosso lugar. Ele intercede, significa que ele fica no nosso lugar e ele chega diante do Pai e fala assim, esse é meu, esse já se entregou a mim, eu já perdoei os pecados dele, então já não há mais condenação para ele. E esse texto é o primeiro versículo do capítulo 8, desse capítulo que nós estamos lendo aqui de Romanos, que fala assim, portanto, já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu te digo que algumas pessoas que às vezes eu atendo, seja no gabinete pastoral, seja muitas vezes no consultório, pessoas que estão no segundo casamento, e essas pessoas não conseguem ser felizes porque elas estão cheias de culpa por estar vivendo um segundo casamento, elas não conseguem se perdoar, e por causa disso elas vão vivendo um dia de cada vez, não têm coragem de fazer planos e sonhos, porque vivem debaixo de culpa. Algumas pessoas que porque às vezes tiveram uma vida desregrada, e às vezes vivem uma enfermidade, elas pensam assim, eu mereço viver essa enfermidade porque eu fiz algumas coisas erradas e agora eu estou pagando pelos meus erros. Eu quero te dizer hoje e quero te dar uma boa notícia. Jesus já pagou. Você não tem e nunca vai conseguir pagar pelos seus erros. A nossa alternativa é receber das mãos de Deus graciosamente o perdão, porque o perdão de Deus é resultado do amor dele por mim e por você. E o texto que nós estamos lendo fala exatamente disso, de como Deus manifesta o seu amor para os seus filhos. Deus te ama, Jesus te ama, e te ama de maneira que nós não conseguimos explicar. Esse é o centro desta mensagem, o amor de Deus por mim e por você. Muitas pessoas
elas às vezes vivem à margem desse amor, simplesmente porque acham que não merecem o amor desse. E na verdade nós não merecemos, mas o Senhor disponibiliza e diz: receba. Então, não é uma questão de merecer ou não, é uma questão de estar disponível e nós nos apossarmos desse amor de Deus, entrarmos, vivermos, porque o Senhor nos deu isso, é graça pura. Deus, quando criou o homem, ele criou a sua imagem e semelhança. Deus fez o melhor dele criando o homem, pegou com as suas próprias mãos, soprou o fôlego de vida dentro do homem. Jamais Deus deixaria a sua excelente criatura, o homem, perdido. Não, muito pelo contrário. Deus é quem criou o conceito de filho. Ele é quem criou o conceito de pai. Se existe filho, se existe pai, foi Deus que criou isso. Isso vem dele. E por isso ele se apresenta como esse pai salvador, esse pai protetor, esse pai que traz toda e qualquer provisão necessária para as nossas vidas. Eu quero hoje te encorajar a se apropriar do amor de Deus disponível para você. Não viva debaixo de culpa, não viva debaixo de condenação. Mesmo que em algum momento da sua vida você tenha cometido falhas e erros, entenda hoje, Deus tem um tempo novo para você e começa pelo perdão, e o perdão ele arranca de você a culpa, tira o peso da culpa do seu coração, receba da parte de Deus esse perdão, livre-se da culpa, seja livre. O texto diz para mim e para você aqui, ó, eu quero ler novamente para que a gente possa trazer isso de uma forma cada vez mais penetrante no nosso coração, que diz, vou ler de novo para você, Romanos 8, versículo 33. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. O Senhor te torna justo. E quem os condenará? É Cristo quem morreu, ou melhor, e ressuscitou, está à direita de Deus e intercede por nós. E quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, ou o perigo, a espada? Nada nos separará do amor de Deus. Entenda uma coisa, uma vez que o Senhor te salvou, uma vez que Ele te perdoou, jamais ninguém tirará você das mãos de Deus. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado por essa promessa, por essa verdade e por esse fato que sobre nós recai a tua graça. Cada pessoa que agora recebe essa mensagem esteja vivendo debaixo dessa graça, desse favor, de ser livre de toda culpa. Senhor, eu te peço, liberta cada um desses corações que nesse dia recebe essa mensagem de toda culpa, de toda condenação. Pai querido, essa pessoa que já pediu perdão 300 vezes pelo mesmo pecado, pessoa que vive, Senhor, se matando, martirizando a cada dia por causa de uma culpa, que hoje seja o dia da libertação dessa pessoa, liberta de toda culpa. Pai querido, que cada um desses, Pai, que tem ouvido essa mensagem hoje, que ainda não entendeu o amor do Senhor, que o Senhor manifeste esse amor em nome de Jesus e para a glória do Senhor, trazendo libertação, leveza, porque a tua palavra diz que o teu fardo é leve e o teu jugo é suave. Aleluia e amém. Glória a Deus. Meu querido, minha querida, que Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça sobre ti e te dê a paz. Tenha um dia maravilhoso, extraordinário. Seja abençoado por Deus. E nós continuamos a nossa proposta aqui de todo dia, orando a palavra, porque dela provém todas as promessas de Deus para a nossa vida. E amanhã, se Deus quiser, nós vamos falar um pouco mais sobre esse texto aqui da carta de Paulo aos Romanos, a partir do no capítulo 8, a partir do versículo 31.
Até amanhã, se Deus quiser.